Como ganhar dinheiro enquanto economiza energia, o ciclo invisível que rouba seu dinheiro. Todos os meses, sem falhar, sua conta de energia chega. Ela não pede licença, não espera seu humor, não considera se o mês foi bom ou ruim. Ela simplesmente chega e você paga. O mesmo acontece com sua conta de internet, com o celular, com todas as despesas inevitáveis que mantêm sua vida funcionando. É assim desde sempre, e você foi ensinado a acreditar que não há alternativa. O máximo que pode fazer é economizar, apagar lâmpadas, desligar aparelhos, usar menos. Essa lógica cria uma ilusão de controle. Você se sente mais responsável, mais consciente, mas no fundo continua refém do mesmo sistema. A conta pode diminuir alguns reais, mas ela nunca desaparece. A verdade é que o sistema foi desenhado para que você jogue apenas como consumidor. Sua única função é pagar. Enquanto isso, grandes empresas acumulam fortunas todos os meses. Elas não dependem de vender produtos novos a cada ciclo, não precisam convencer você toda semana. Basta que você continue consumindo o que já é inevitável. Energia e telecomunicação não são escolhas passageiras, são necessidades vitais. Você pode até mudar de fornecedor, mas não pode simplesmente viver sem. Esse é o segredo que sempre esteve diante de seus olhos. O dinheiro não está apenas em vender o que as pessoas desejam, mas em participar do que as pessoas não podem evitar. E aqui começa a provocação. E se fosse possível inverter esse jogo? E se, em vez de apenas economizar energia, você pudesse ganhar dinheiro com ela? E se cada conta paga pudesse deixar de ser apenas despesa e começar a ser também uma fonte de renda? Essa ideia parece ousada demais, quase absurda, porque você cresceu acreditando que contas são prisões. Mas e se, na verdade, elas fossem portas? Portas que nunca lhe mostraram, portas que poucos atravessaram, portas que poderiam mudar completamente a forma como você vive. A economia de energia sempre foi vendida como responsabilidade individual. Desligue a luz, troque a lâmpada, compre aparelhos mais eficientes. Tudo isso é válido e necessário. Mas o que ninguém lhe contou é que economizar energia pode ir além da conta mais barata. Economizar energia pode ser também construir renda. Porque cada quilowatt economizado, cada cliente conectado a um modelo mais inteligente de consumo, cada contrato fechado, representa não apenas redução de despesa, mas geração de ativo. O que antes era apenas uma obrigação pode se transformar em patrimônio. Essa é a essência do novo modelo: ganhar dinheiro enquanto economiza energia. Não se trata de truques nem de atalhos, trata-se de reposicionamento. Você já está no jogo, mas está no lado errado. Todo mês, você financia a renda recorrente de empresas que descobriram esse segredo há décadas. A pergunta é: até quando você vai aceitar ser apenas consumidor? Até quando vai acreditar que o máximo que pode fazer é apagar uma lâmpada a mais? Até quando vai ignorar a chance de transformar a economia em oportunidade? Na próxima parte, vamos analisar os prós e contras reais desse modelo. Porque, como tudo na vida, existem vantagens e desafios. Mas uma coisa é certa: continuar do jeito que está já não é apenas caro, é insustentável. Os prós e contras de transformar a economia em renda. O conceito de ganhar dinheiro enquanto economiza energia parece, à primeira vista, simples demais para ser verdade. Afinal, você sempre foi ensinado a acreditar que economia só serve para reduzir despesas. A conta vem mais baixa, sobra um pouco mais no fim do mês, e só. Mas quando olhamos com atenção para a lógica por trás desse modelo, percebemos que existe uma virada de chave poderosa. A economia não precisa ser apenas alívio imediato. Ela pode ser também alavanca de geração de renda recorrente. Mas como todo modelo real, ele possui prós e contras. Vamos começar pelos prós.
O primeiro grande pró é a inevitabilidade do setor. Energia é um bem essencial. Você pode adiar uma compra, pode cancelar um serviço de lazer, mas não pode simplesmente viver sem energia. Ela mantém a casa funcionando, o hospital ligado, a cidade em movimento. Isso significa que qualquer modelo baseado em energia tem uma base sólida, previsível e de longo prazo. Quando você se posiciona nesse fluxo inevitável, você não depende de modas, não corre o risco de obsolescência rápida. O consumo de energia não é apenas estável, ele é crescente. Cada vez mais aparelhos, cada vez mais conexão, cada vez mais dependência. É um setor que não para. O segundo pró é a recorrência. Ao invés de correr atrás de novos clientes todo mês, você se conecta a um sistema em que as pessoas já estão inseridas. Todos já pagam por energia. Todos já pagam por internet. A diferença é que quando você participa do modelo, parte desse pagamento se transforma em ativo para você. Não é preciso reinventar a roda. Você apenas muda de posição dentro de um fluxo que já existe. Isso gera previsibilidade. Você sabe que no próximo mês haverá consumo. Você sabe que no próximo mês haverá faturamento. Essa previsibilidade é um dos pilares da liberdade financeira. O terceiro pró é a dupla vantagem: economia e geração de renda. Normalmente, quando falamos em economizar, o máximo que se espera é pagar menos. Mas aqui, a economia é apenas a primeira camada. A segunda é ainda mais poderosa. Cada economia gerada pode ser também oportunidade de ganho. Imagine clientes que reduzem suas contas enquanto você constrói renda sobre esse processo. É uma relação em que todos ganham. O cliente se beneficia, você se beneficia, o sistema se fortalece. Esse tipo de simbiose é raro, mas quando acontece, cria modelos sustentáveis. O quarto pró é a sustentabilidade. Economizar energia não é apenas uma questão de bolso, é uma questão ambiental. O mundo inteiro caminha para modelos mais limpos, mais conscientes, mais eficientes. Ao se envolver em um sistema que incentiva a economia e a eficiência, você não está apenas ganhando dinheiro, está participando de uma transformação global. Isso aumenta a legitimidade e a aceitação do modelo. Você não precisa convencer alguém de que energia é importante. Você apenas mostra que existe uma forma mais inteligente de lidar com ela. O quinto pró é a escalabilidade. No início pode parecer pequeno. Um cliente, 2 contas, um ganho modesto. Mas a cada novo cliente conectado, a base cresce. E o mais interessante é que essa base não desaparece no mês seguinte. Ao contrário, ela se acumula. Cada conta economizada se transforma em ativo recorrente. Com o tempo, a escala se torna exponencial. É como empurrar uma bola de neve. No início é pesado, mas depois o próprio peso faz o movimento se multiplicar. Mas, como já sabemos, todo modelo tem seus contras. O primeiro contra é o choque de mentalidade. A maioria das pessoas está tão acostumada a ver contas apenas como despesa que demora a aceitar a ideia de que elas podem se transformar em renda. Essa resistência mental é um dos maiores obstáculos. Muitos desconfiam, muitos zombam, muitos rejeitam. Convencer alguém de que pode lucrar com aquilo que sempre o oprimiu é uma tarefa que exige clareza e paciência. O segundo contra é a dedicação inicial. Construir essa renda não acontece sozinho. É preciso estudar o modelo, entender como funciona, apresentar para clientes, acompanhar resultados. É um negócio, e negócios exigem responsabilidade. Quem entra esperando dinheiro fácil se decepciona. O retorno existe, mas ele precisa ser plantado. A recorrência só nasce quando há sementes. O terceiro contra é o tempo de maturação. Os ganhos iniciais podem parecer pequenos, e é nesse ponto que muitos desistem. Eles esperam explosão imediata, mas o modelo é de crescimento progressivo. É preciso paciência para ver o resultado se multiplicar.
Essa cultura da pressa, do ganhar agora, destrói muitas oportunidades. O quarto contra é o preconceito do mercado. Vivemos em um cenário cheio de promessas falsas. Isso cria um muro de desconfiança em relação a qualquer modelo novo. Mesmo quando ele é transparente, legítimo e sólido, enfrenta resistência. Muitas pessoas já foram enganadas e, por isso, bloqueiam a chance de olhar com clareza para algo diferente. Isso exige persistência e prova real de resultados. O quinto contra é a disciplina contínua. Embora o modelo seja sustentável, ele exige manutenção. Você precisa acompanhar clientes, garantir que a experiência seja positiva, continuar aprendendo. Não é trabalho pesado como o da renda extra comum, mas também não é abandono total. É como cuidar de uma plantação. Depois que cresce, ela dá frutos, mas ainda precisa de atenção. Colocando prós e contras na balança, fica evidente. Os prós constroem liberdade, os contras testam sua paciência. Para quem busca atalhos, os contras parecem pesados demais. Para quem busca transformação real, os prós superam qualquer obstáculo. Porque no fim, a pergunta não é apenas vale a pena economizar energia, mas vale a pena transformar economia em renda? E a resposta, para quem entende a lógica, é um sonoro sim. Na próxima parte, vamos fechar o roteiro com a escolha final. Permanecer preso ao modelo tradicional, em que economia significa apenas apertar ainda mais os cintos, ou atravessar para o modelo inteligente, em que economizar energia se torna também ganhar dinheiro de forma recorrente. O futuro que você escolhe, despesa ou patrimônio. Imagine sua vida como um grande fluxo de energia. Todos os meses você trabalha, recebe seu salário e vê esse fluxo ser drenado pelas contas. É como se houvesse dezenas de torneiras abertas em sua casa. E por mais que você encha o reservatório com esforço e suor, ele nunca fica cheio. A água escorre para fora e você fica apenas com algumas gotas. Essa é a realidade de milhões de pessoas. O dinheiro entra, mas sai na mesma velocidade. O máximo que aprendem a fazer é tentar fechar algumas torneiras, reduzir o desperdício, economizar. Mas no fim, o reservatório continua vazio. Agora, imagine que em vez de apenas fechar torneiras, você pudesse instalar um sistema que captasse parte dessa água que escapa e a transformasse em fonte de energia para você. Imagine que em vez de apenas gastar, cada conta se tornasse uma semente. Imagine que, no lugar de apenas sobreviver, você começasse a construir. Essa é a metáfora do modelo que transforma a economia em renda. Não se trata apenas de gastar menos, mas de reposicionar-se dentro do fluxo. E aqui está a escolha que define o futuro. Continuar vivendo como consumidor ou atravessar para o lado de quem também recebe. O consumidor está sempre na ponta mais fraca da corrente. Ele paga, sofre, reclama, mas não muda nada. O parceiro, por outro lado, entende que o consumo inevitável pode ser canalizado. Ele planta sua base, constrói renda recorrente, transforma a obrigação em oportunidade. O consumidor enxerga a conta como prisão. O parceiro enxerga a conta como porta. Vale a pena? Essa é a pergunta que ecoa. E talvez a melhor forma de respondê-la seja olhar para os dois cenários possíveis da sua vida. No primeiro cenário, você continua como está. Segue economizando energia do jeito tradicional. Desligando lâmpadas, usando menos aparelhos, tentando reduzir a conta. Isso é válido, mas limitado. Você sente um pequeno alívio no mês, mas nada muda de verdade. O fluxo continua drenando sua energia e você continua preso no mesmo ciclo. 5, 10 anos se passam e você percebe que passou a vida tentando reduzir o peso das correntes em vez de se libertar delas. No segundo cenário, você decide atravessar. No início, ainda com medo,
ainda com dúvidas. Mas você conecta os primeiros clientes, participa do modelo, entende a lógica. A economia que antes era apenas alívio passa a ser também renda. E com o tempo, essa renda cresce. Você percebe que não está mais apenas apagando incêndios mensais, está construindo algo sólido. Cada conta que antes o oprimia, agora se transforma em ativo que o sustenta. O peso vira base, a despesa vira patrimônio. Essa escolha é mais profunda do que parece. Não é apenas sobre energia, não é apenas sobre dinheiro. É sobre identidade. É sobre deixar de ser apenas consumidor e assumir-se como construtor. É sobre parar de viver no piloto automático e assumir o controle do seu fluxo. É sobre perceber que a vida não precisa ser apenas sobreviver até o próximo mês, mas pode ser também construir liberdade para os próximos anos. E talvez esse seja o maior segredo que ninguém lhe contou. Economizar energia não é apenas responsabilidade, é oportunidade. O mundo inteiro caminha nessa direção. Países investem em renováveis, empresas correm atrás de eficiência, consumidores buscam reduzir custos. Mas poucos percebem que, no meio dessa corrida, existe espaço para transformar a economia em renda recorrente. Poucos percebem que é possível ganhar enquanto se economiza. Poucos atravessam a ponte. E aqui está a provocação final. Até quando você vai aceitar que sua energia só enriqueça os outros? Até quando vai acreditar que economizar significa apenas apertar o cinto? Até quando vai permitir que sua vida seja reduzida a boletos que chegam todo mês sem nunca devolver nada? A resposta está diante de você. O consumo já existe, a economia já é necessária, o fluxo já está em movimento. O que falta é você decidir de que lado quer estar. Se continuará apenas fechando torneiras em vão ou se vai instalar o sistema que transforma o inevitável em oportunidade. O futuro está em suas mãos, despesa ou patrimônio, prisão ou liberdade, consumidor ou parceiro. A escolha é sua. Não viva apenas para pagar contas. Transforme o inevitável em oportunidade. Ganhe dinheiro enquanto economiza energia. O futuro não espera, ele já está acontecendo.